Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Sinto muito feliz por poder estar aqui gravando mais um Minuto Positivo hoje junto com vocês. Quero agradecer desde já a todos vocês que têm compartilhado nossos vídeos no Facebook, têm assistido nós no YouTube e têm compartilhado no WhatsApp esses vídeos que a gente tem postado. Só para lembrar, o projeto Arrebatando do Fogo logo mais estará tendo sua primeira cruzada, amém? E hoje a exposição que eu quero fazer é sobre Daniel, capítulo 6. E versículo 10, que vai nos informar as seguintes palavras. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Esta é a palavra que eu quero expor hoje a vocês. Nós conhecemos muito bem essa história, que Daniel era um dos príncipes que havia em Jerusalém, junto com ele Sadraque, Mesaque e Abednego, que pelos certos seus nomes originais é Misael, Ananias e Azarias. Eles foram levados para a Babilônia para ser instruídos na lei dos caldeus e ensinarem o povo depois que Nabucodonosor tivesse trazido eles. Só que aqui tem uma coisa bem interessante. Nós sabemos que o capítulo 3 de Daniel vai falar sobre os 3 amigos de Daniel que não se curvaram diante da estátua. Aqui já no capítulo 6 é a palavra mais conhecida, que foi quando Daniel soube da escritura que estava escrita. Ele foi para o seu quarto orar e os moços viram que ele estava orando, levaram isso ao caso ao rei. O rei mandou lançar ele na cova dos leões e Deus mandou o anjo e livrou ele. Isso nós conhecemos muito bem. Mas aqui tem um ponto principal que eu quero tocar nessa tarde. E o ponto principal é que se eu fosse escrever a Bíblia, talvez eu não daria uma ênfase a uma parte do versículo que às vezes nós não percebemos. Que é que Daniel subiu para seu quarto. Em cima, no seu quarto, tinha janelas abertas para a banda de Jerusalém, onde ele costumava orar 3 vezes ao dia. Mas por que o escritor se preocupou em falar que no quarto de Daniel tinha janelas abertas para Jerusalém? Segundo as Crônicas, capítulo 6 e verso 14, 6 e verso 36 em diante, Salomão está orando para consagrar o templo. Ele vai dizer: Senhor, quando o teu povo pecar contra ti, e tu os entregares para ser levado cativo pelos seus inimigos, e de lá da cidade de onde eles estiverem, eles se arrependerem dos seus pecados e orarem voltado para o templo que está aqui em Jerusalém, ouve a oração deles e traz-o de volta para a sua nação. Então é isso que Daniel tinha em mente quando ele subia para o quarto. Se as janelas estavam abertas para Jerusalém, é porque ele orava, porque sabia que tinha uma promessa de Deus, porque Deus confirmou segundo as Crônicas 7, 13 e 14, ele confirmou o que Salomão pediu para ele no capítulo 6 orando. E Deus deu prova que isso aconteceria. Então, Daniel, sabendo que Deus iria cumprir a palavra dele, ele começa a orar em prol da promessa de Deus 3 vezes ao dia numa janela voltada para Jerusalém. Aí é nesse ponto que eu quero tocar e fazer uma pergunta essa tarde. Até quando você está disposto a orar por uma promessa que Deus te fez? Você pode perceber que o texto passou muito tempo, porque Salomão viveu entre 930 até 970, de 970 a 930 a.C. Já a época de Daniel foi já perto do ano 586 depois de Cristo, foi quando o povo foi levado cativo, a última leva. Então você preste bem atenção, quase 400 anos depois, mas ainda assim Daniel acreditava em uma promessa que Deus confirmou lá no passado. E é esta a pergunta de hoje: até quando você está disposto a orar por uma promessa que Deus fez que cabe a você? Até quando você está disposto a continuar buscando essa promessa? Até quando você está disposto a continuar acreditando na promessa que Deus te fez?
Talvez Deus fez uma promessa para você quando você era jovem, criança, adolescente, ou talvez você hoje se ache já passado muito tempo e ache que Deus se esqueceu, mas aprenda com Daniel, mesmo 400 anos depois, passe a orar pela promessa que um dia Deus fez que diz respeito a você. Busque o que de Deus ele te prometeu e assim se efetuará. Eu quero orar por você. Grandioso Deus, Pai da eternidade, ó Pai, o Deus que nos faz promessa e que cumpre elas em nossa vida. Eu quero te agradecer nessa tarde por poder estar sendo porta-voz para o teu filho e dizer que ainda há esperança sim, que a promessa que o Senhor fez ainda há esperança, ela não acabou. O Senhor prometeu e diz respeito a ele, a família dele, a casa dele, ao ministério dele, e que se ele buscar o Senhor pode fazer a diferença. Estende a tua mão sobre a vida dele. É o que eu te peço nessa tarde, nessa manhã, nessa noite ou nessa madrugada, depender da hora que você está nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Fique com essa palavra. Até quando você está disposto a orar pela promessa que Deus te fez. Amém? Esse é o mais um Minuto Expositivo do projeto Arrebatando no Fogo.